Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor? Abra sua Bíblia comigo, irmãos, no livro de João, capítulo de número 9. Glória a Deus. Amém. Você sentiu a presença de Deus aí, irmão? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? A nossa equipe de louvor é uma bênção, né, irmãos? Não é? Nossa equipe de louvor é uma bênção, irmão. E não estava nem todos aqui hoje, hein? O Hélio não está, o Hélio está ali no banco ali, ó. Nem estava aqui, a pastora Júlia também não estava. A gente tem uma equipe de louvor abençoada aqui, viu, irmão? Glória a Deus, né? Que cada louvor que possa fluir desse altar venha direto do coração de Deus e que a gente louve com a nossa vida, né, irmão? Com o nosso coração. Amém? Todo mundo achou aí João capítulo 9? Coloque-se de pé, bem rapidinho, irmãos. Glória a Deus. Amém? Capítulo 9 do Evangelho de João, versículo de número, vamos ler apenas o 6 e o 7. Depois nós vamos fazer uma exposição desse texto aqui. Diz assim, ó, capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: tendo dito isto, ele cuspiu na terra e com a sua saliva fez lodo e entoou com lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Deus, por esse momento tão importante, Senhor, que é o momento onde nós nos reunimos para cultuar a Ti, Senhor, que é o momento de culto, Senhor, os nossos louvores que apresentamos a Ti, a nossa adoração. E eu quero Te pedir agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, que essa palavra, Senhor, que não é minha, mas sim Tua, que ela possa penetrar, Senhor, o coração de cada vida nessa noite. Seja um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, e que o Senhor venha abençoar as crianças, ó Deus, e os juniores que estão lá embaixo também, com as tias. Paizinho, fale conosco. O pedido que eu te faço, Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus, desesperadamente ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, essa palavra, Senhor, não é um horóscopo, essa palavra não são palavras positivas, essa palavra, Senhor, é vida, essa palavra, Senhor amado, é restauração. Nada pode ser comparado, Senhor, com a Tua palavra. Não existe outro instrumento, Senhor, que possa fazer transformação na vida das pessoas, senão esse evangelho cristalino, Senhor, que transforma a nossa vida dia após dia. Senhor, fale conosco, Pai. Fale conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmão? Pode se assentar. Agora que você sentou, eu vou ler o texto até chegar nesse ponto que a gente leu, para você se localizar no texto ou naquilo que a gente vai falar hoje. O versículo 1 diz assim: passando Jesus, viu um homem cego de nascença, ou seja, ele já nasceu desse jeito. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, ou mestre, né, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu e disse: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia.
convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele tendo dito isso, ele cuspiu em terra, fez um lodo, e entrou com lodo nos olhos do cego, e disse: vai e lava-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Depois nós vamos continuar lendo esse texto, se o tempo nos permitir, mas eu quero dar um título para a mensagem nessa noite. Lendo esse texto em casa, um texto muito conhecido, talvez você já ouviu muitas pregações a respeito desse texto, talvez você já tenha lido esse texto N vezes, talvez você conheça bem esse texto. O tema da nossa mensagem é a minha parte na participação do milagre. Diga assim comigo: todo milagre requer um mínimo de esforço. Amém, irmão? Todo milagre que o Senhor faz, ele requer um mínimo de esforço da nossa parte. Não foi diferente com esse homem. O interessante é a gente notar que todos os outros milagres que a gente vai encontrar na Bíblia Sagrada, muitos outros, você vai ver que as pessoas elas vão até Jesus e elas pedem algo para Jesus. Elas clamam por algo para Jesus. Com esse cego foi diferente. Ele estava lá no seu lugar passivo e de repente Jesus está passando. E aí os discípulos olham para aquele moço que estava cego e faz uma indagação para Jesus e diz assim: Senhor, quem pecou, esse ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Então Jesus disse: nem ele nem os seus pais, mas isso está assim para que se manifeste nele a glória de Deus. E aí o Senhor cospe no chão. É até estranho, né, irmão? Ele faz um lodo com a terra, pega aquele lodinho misturado com a saliva, com terra, com areia, e passa nos olhos do cego e dá uma ordem para ele. Diz assim: vai e lava-se no tanque de Siloé. Por que Jesus manda ele ir lavar-se no tanque? Porque ele não pediu, irmãos, nada para Jesus. Se você ler o texto, você vai ver que ele em nenhum momento ele chega para Jesus para pedir para ser curado da sua cegueira. Mas Jesus vai até ele, faz algo e dá um comando de voz e diz: agora você vai lá no tanque de Siloé, vai se lavar e você vai ficar curado. Porque existe um mínimo de esforço que eu preciso fazer, irmãos, para receber do Senhor o milagre. Não é pelo nosso merecimento, entende? Mas é pelo nosso desejo de alcançar algo do Senhor. Então, a minha parte na participação do milagre. O tema da mensagem é a minha parte, a parte que me cabe na participação do meu milagre. Tem alguém que precisa de um milagre aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém? E milagre pressupõe algo impossível, né? E já quero dar uma notícia para você. Você está aqui, e aqui você ouve uma mensagem do Deus que opera milagre e o Deus que realiza no impossível. Eu creio piamente nisso, irmãos. Então o tema da mensagem é a minha parte na participação do milagre. Nós temos algumas coisas que nós precisamos extrair nesse texto aqui. E a primeira delas é: quem pecou, ele ou seus pais? Fizeram a indagação para Jesus. Às vezes, irmãos, nós estamos escolhendo o fruto daquilo que nós plantamos. E Jesus vai usar, irmãos, essa frase na vida de uma pessoa, no capítulo 5 do próprio Evangelho de João, aqui, versículo 14. Ele cura alguém e ele diz assim: agora vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. No capítulo 8 de João também, quando Jesus liberta aquela mulher que foi pega em adultério,
Jesus realiza um milagre na vida dela também, porque ela seria morta. Jesus depois diz assim: agora vá e não peques mais. Eu quero ler com você o texto, aí no Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 14. Aqui está falando de uma outra pessoa que está sendo curado no tanque de Betesda. Jesus chega lá no tanque de Betesda e ele olha para aquele moço e diz: você quer ser curado? E ele diz: Senhor, não tem ninguém que me leve até o tanque, porque existia uma crença que quando as águas se moviam, que ali chegasse primeiro era curado. Ele diz: Senhor, não tem ninguém que me leve até o tanque. E Jesus disse assim: então eu vou curar você. O versículo de número 14 do Evangelho de João, nós não vamos nos ater nesse texto aqui, por isso eu não vou ler o texto inteiro para você, vou ler apenas o versículo 14. Jesus diz assim, olha: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Então, no capítulo 8 do Evangelho de João também, vai um pouquinho mais para frente, versículo de número 11, aqui é a mulher que é pega em adultério. Ela diz Jesus disse para aquela mulher: ninguém te condenou, mulher? Todos foram largando a pedra, porque Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a sua primeira pedra. E todos olharam, fizeram introspecção para dentro de si e chegaram à conclusão que todos tinham pecado. E todos que acusavam aquela mulher largaram a pedra porque iam apedrejar ela. E Jesus disse para ela: mulher, ninguém te acusou, ninguém ficou? Versículo de número 11, irmãos, capítulo 8, versículo 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vá e não peques mais. Então é assim, irmãos, é óbvio, existem circunstâncias que nós estamos passando, que nós estamos colhendo o fruto daquilo que nós plantamos. Existem coisas que às vezes a gente passa, é porque a gente semeou lá atrás, e às vezes a gente nem lembra, e a gente está colhendo o fruto hoje. Mas também existe, irmãos, aquela pessoa que está colhendo o fruto de uma plantação coletiva, de uma forma geral, entende? Por causa do pecado original no Éden. E aí nós lemos Romanos 3:23, Paulo vai dizer assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Que às vezes nós colhemos frutos de uma plantação, é a produção de uma plantação que nós fizemos outrora, e às vezes estamos colhendo hoje. E por que eu falo para você também que existem frutos, ou nós colhemos de uma produção ampla por causa do pecado original? Porque na verdade, tudo aquilo que nós sofremos na terra, seja por algo que nós plantamos ou não diretamente, tudo se resume em fruto do pecado, sim ou não? Tudo é fruto do pecado que entrou no jardim do Éden através de Adão e Eva. Então, talvez você pense assim: pastor, mas eu não fiz nada. Eu estou passando uma situação ultimamente, alguns dias ou meses, ou até mesmo anos, e eu não plantei, eu não merecia estar passando por isso. Sim, irmãos, independente se você fez ou você não fez, se é algo diretamente que você fez ou indiretamente, porque todos que estão nesse mundo são culpados. Nós éramos pecadores, não vivemos mais em função do pecado, mas vivemos em um mundo pecaminoso. Independente qual seja a circunstância, né, ou o fruto que você está colhendo de uma plantação, seja ela coletiva ou individual, eu estou aqui para te dizer, meu irmão, Deus quer manifestar a glória dele na tua vida. Se você está sofrendo por causa de uma escolha errada, arrependa-se.
e o Senhor muda a tua história. Lembro de uma frase, não sei se eu vou lembrar dela agora na íntegra, mas em algum livro que eu li, que dizia o seguinte: nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos fazer um novo futuro através do nosso presente. O passado passou, o presente se vive, e o futuro a Deus pertence. Então viva o teu presente de uma forma que você faça um futuro diferente. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que o que aquele moço estava sofrendo, e ele colheu na vida dele, mesmo com o seu nascimento, é fruto de uma vida pecaminosa do mundo em si, por causa do pecado. E por que eu digo que nós sofremos coisas aqui, irmãos, nesse mundo, por causa do pecado? Porque o pecado, irmãos, ele veio para desconstruir a essência do ser humano, a essência do homem, da mulher, a essência que Deus criou lá no Jardim do Éden. O pecado veio para desconstruir. Então assim, irmão, a gente que pastoreia a igreja, a gente vê a gente entra em contato com muitas pessoas que passam provações. A gente também passa, né, irmão? E olha como que a gente passa, né? O pastor também passa provação, e olha como passa. Nós passamos, eu não sou melhor que você. Mas a gente vê, irmãos, e a gente tem conhecimento, as pessoas nos procuram e a gente ora, né? Quanta luta, irmãos, que a gente passa nesse mundo. Fala a verdade, irmão. Não é? Muita prova, irmãos. Mas isso aqui é característica desse mundo, irmãos. Mas quero te dar uma notícia, só refrescar a tua memória. Lá no céu não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter depressão, não vai ter angústia. Vai ser só alegria, porque lá não vai ter mais pecado. Mas enquanto aqui estamos, temos que lutar. A cada dia temos que levantar, irmãos, matar um leão por dia, falar assim: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Então, a primeira coisa que a gente tira dessa mensagem aqui é que nós estamos colhendo, direto ou indiretamente, o fruto do pecado. Porque todos pecaram, Romanos 3:23, todos pecaram, e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas a boa notícia é, nós pecamos, vivíamos em pecado lá no passado, hoje não mais. Nós fomos lavados, nós fomos remidos, nós fomos transformados, independente daquilo que eu estou colhendo hoje. A boa notícia para você é, meu irmão, minha irmã, coloque a tua vida alinhada com o Senhor. Mais cedo ou mais tarde, a tua vida vai ficar no prumo, em nome de Jesus. Eu profetizo e eu declaro na tua vida, independente se foi você ou se não foi você, eu quero declarar: o Senhor vai colocar as coisas no lugar, o Senhor vai fazer as coisas se ajustarem na tua vida, em nome de Jesus. Mas eu preciso ter a minha mínima parte do milagre. Como, pastor? Buscando ao Senhor, irmãos. Orando. A pastora falou da oração com as mulheres aqui. Irmãos, a gente está passando e vivendo um período da história da humanidade, onde as coisas estão roubando o nosso tempo, e às vezes a gente diz que não tem tempo mais para nada, e a gente não tem tempo para orar em casa, e quando a gente vai orar, é tanta coisa que acontece. Nós precisamos orar, irmão. Por isso é tão importante a gente, vocês, né, o chamado para as mulheres agora, por isso é tão importante a gente dar crédito, a gente aderir, a gente vir aqui orar. Irmão,
Quem está sendo abençoado com a sua oração? Quando você vem orar, quem é que está sendo abençoado? Deus precisa da minha oração para Ele ser Deus? Precisa, irmão? Irmão, Deus não precisa da minha oração para Ele ser Deus. Ele é Deus independente da minha existência ou não. Quem é que precisa orar, irmãos? Quem? Nós. Porque na nossa oração a gente derrama o nosso coração diante do altar. A gente chora, irmãos, diante do altar. A gente clama a Deus e a gente pode colocar, sim, as nossas culpas, se necessário, as nossas limitações. Senhor, eu sei. E aqui você não precisa se ajoelhar diante do pastor para contar nada, não, irmão. Você só precisa se ajoelhar diante de Deus e contar para Ele o que você precisa. Talvez você possa chegar, ou eu possa chegar diante de Deus. Senhor, eu sei que eu estou passando por isso, porque eu fiz isso e aquilo, Pai. Eu estou colhendo fruto de uma plantação no passado. Mas talvez você também pode chegar, Senhor, olha o que eu estou passando, Pai. Senhor, eu acho que eu não merecia passar por isso. Mas independente da circunstância, Pai, daquilo que eu estou passando, Senhor, sabe, eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te servindo, Senhor, porque nada vai me tirar da tua presença. Paizinho, eu vou continuar buscando ao Senhor, e eu sei, Pai, que no tempo certo, na hora adequada, no momento propício, as coisas vão acontecer, e o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai prosperar a minha vida, mas eu não vou bater em retirada, eu não vou te deixar, Senhor, eu não vou te deixar, e você vai continuar buscando. É a mínima parte que você pode fazer, porque a maior parte Jesus já fez na cruz do Calvário, irmãos. Ele morreu por você, Ele agonizou por você. Então, Jesus olha para aquele moço, irmãos. Jesus cura a vida dele, coloca lodo nos olhos. Mas ele diz assim: agora tem a tua parte. Você precisa fazer agora a sua parte. E que parte era essa? Ir lavar-se no tanque de Siloé. Que tanque era esse, irmãos? Tudo na Bíblia está interligado. As Escrituras é maravilhosa, é linda, irmão. Se você pegar em Crônicas e Reis, você já vê que quem cavou esse poço foi Ezequias, um dos últimos reis de Israel, antes de ser levado para a Babilônia em cativeiro. Nabucodonosor tinha cercado a cidade de Jerusalém, e eles precisavam ter água para se manter. Então eles pegaram uma fonte que era uma fonte chamada Gion, e ele desviou as águas daquela fonte para que caísse dentro desse poço chamado tanque de Siloé. E ali as águas eram armazenadas e depois elas transbordavam, mas aquele rio foi desviado, aquela fonte foi desviada para o tanque de Siloé. Esse tanque serviu por muitos anos, né, de refrigério para a nação de Israel. Eles usavam muito o tanque de Siloé. Mas o que é interessante, irmão, por que eu estou te falando isso? Porque é relevante em relação à mensagem. O tanque, ele tinha um declive muito grande. Tinham escadas que tinham que descer, que foram construídas em rochas, e o tanque ficava lá embaixo, porque foi desviado as águas da fonte, da fonte Gion, e ele descia e se alojava dentro daquele grande tanque, muito enorme, né? E depois as águas iam transbordando. O lugar para se acessar aquele tanque era complicado. Esse é o grande X da questão. Para você entender, o lugar para acessar o tanque era muito complicado. E Jesus dá uma ordem para aquele cego. Poxa, pastor, Jesus é meio insensível então. Poxa, Jesus está vendo que o homem é cego, ele vai ter que ir até o tanque de Siloé, vai se lavar. Como que vai fazer isso sozinho? Como que ele vai fazer? Irmão, não interessa, irmão, vai ter que fazer. Você quer um milagre na tua vida? Você quer bênção? Faça o que Deus te mandar fazer. Tem gente, irmãos, que Deus levanta, você perde o sono 3 horas da manhã, você perde o sono 2 horas da manhã, você vira para um lado, vira para o outro. Por que não estou dormindo? O Espírito Santo está te acordando para você orar, meu irmão, minha irmã. Ele está te acordando para você orar.
Pensa numa pessoa que gosta de dormir, irmão. Olha para mim e multiplica por 10. Eu gosto de dormir, irmão. Dormir é gostoso, não é, irmão? Fala a verdade. Dormir muito vegeta, né, irmão? É verdade. Exatamente. Mas dormir é bom, na medida certa, né? Eu gosto de dormir. Mas às vezes tem vezes, irmãos, que eu viro para um lado, é 2 horas, 3 horas da manhã. Aí eu falei, já sei, Senhor. Aí eu deixo a pastora lá, ela tá no 5º sono. Tá para lá de Bagdá, como diz o ditado, né, irmão? Aí eu abro, vou para cima da minha laje, aí vou orar, irmão, Senhor. Vou clamar a Deus, vou agradecer pela minha vida, vou orar pela igreja. É a mínima parte, irmãos, que nós precisamos fazer. Aquele moço recebeu uma ordem de comando, disse assim, vai e lava-se no tanque de Siloé. E agora, o que ele vai fazer? Não sei, mas ele deu um jeito. A Bíblia não fala que ele deu um jeito, como que ele deu um jeito, mas que ele deu um jeito, ele deu. Por quê? Porque nós sabemos a história, no final ele foi curado. Imagina aquele cego, imagine comigo, e agora? Jesus colocou lodo nos meus olhos, ele continuava cego. Ele supostamente já sabia onde era o tanque de Siloé, já tinha ouvido falar, talvez ele já tinha sido levado lá. Ele deve ter chegado para alguém e falado assim, me leva no tanque de Siloé. Mas o que aconteceu? Me leva no tanque de Siloé, me ajuda. Irmão, você não está sozinho. Irmão, irmã, vocês não estão sozinhos. Cristo é o teu ajudador. E nós estamos aqui também como irmãos em Cristo para ajudar uns aos outros. Aquele moço de alguma forma vai ser levado, ele próprio vai, não sei. Mas fato é que ele chega até o tanque de Siloé e quando ele lava os seus olhos, instantaneamente ele começa a enxergar. O que ele tinha que fazer era difícil? Talvez um pouquinho complicado pela situação dele, mas ele fez. E a gente que às vezes quer uma bênção de Deus, e a gente não faz o mínimo possível para receber do Senhor aquilo que a gente quer. Irmãos, vai ter culto de oração. O irmão ficou em casa, assistindo televisão e não veio orar. Então a gente precisa, irmãos, fazer o mínimo necessário para alcançar do Senhor aquilo que Ele tem para nós. E Deus tem muitas bênçãos para você. A segunda coisa, irmãos, que nós tiramos desse texto aqui é que o modo com que Jesus vai fazer o milagre na vida do moço não importa. O que importa é que ele vai fazer. Você já parou para pensar as formas, o modo operandi que Jesus usava para curar as pessoas? Nunca é da mesma forma. Tem um moço aqui em Marcos, se não me falha a memória, que ele ainda cura em 2 etapas. Ele põe a mão nos olhos do moço e diz assim, está vendo? Ele falou assim, mais ou menos, Senhor, estou vendo como homens, como árvores que andam. Então ele viajou, porque a árvore não anda, né, irmão? E Jesus põe a mão de novo nele, e agora sim. Tem outros milagres que Jesus dá a ordem, a moça, a mulher cananeia que vem desesperada, porque a sua filha estava enferma, os demônios estavam pegando a filha dela, não é? E aí ela vem, Senhor, Jesus diz, não posso tirar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Ela diz, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela disse assim, Senhor, eu só quero uma migalhinha de pão, só um pedacinho de nada, uma migalha. Aí Jesus disse assim, mulher, como é grande a tua fé, pode voltar para casa que a tua filha já está curada. Ele nem precisou ir lá, irmão. Ele nem precisou ir lá.
O centurião romano que vai pedir pelo seu servo que estava enfermo, talvez era um soldado que ele gostava muito, que tinha muito apreço. Se ele sai, ele era romano, ele vai até Jesus: Senhor, vai lá ajudar a curar o meu servo, me ajude lá, ore por ele. Quando ele estava indo, aí o centurião disse assim: não, Senhor, não vai não, porque eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, eu sou pecador. Mas é assim, Senhor, dá a ordem, porque se o Senhor der a ordem, ele vai ser curado. Olha a fé daquele moço, irmãos. Ele diz: porque eu também sou alguém que tem autoridade em relação às pessoas. Ele era um centurião, ele cuidava de 100 soldados. E eu digo para o meu soldado: vai, ele vai, vem, ele vem, fique, ele fique. Se o Senhor só dá uma ordem, ele estava entendendo, irmãos, que quando Jesus desse a ordem no mundo espiritual, o servo dele já ia ficar curado. Ele disse assim: olha, nem em Israel eu encontrei tanta fé que nem nesse centurião. Então vai e seja feita segundo a tua fé. Ele chegou lá, o criado já estava curado. Então Jesus opera, irmãos, de forma tremenda. Talvez você ainda não entendeu como Cristo está operando na tua vida. Talvez você ainda não entendeu. A gente é assim mesmo, a gente não entende. A gente tem a nossa mente limitada. Nós somos muito limitados no nosso entendimento. Talvez a gente não entenda da forma com que Deus esteja operando, irmãos, a nossa vida. Mas eu sei de uma coisa, irmãos: Deus vai fazer, Vitinho. Vai fazer. O Vitinho teve o carro roubado, irmãos, esses dias. A ferramenta de trabalho dele. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, a gente olha para a circunstância, para a situação, mas assim, ó, Deus está trabalhando, irmão. Engraçado que os músicos começaram a cantar aqui. E tem um louvor da Cassiana. Eu falei: poxa, que coisa linda, irmãos, que eles cantaram. Porque a gente está na época do nada contra, irmão, do worship, né? O worship tem muitos louvores bonitos. Muitos. Mas tem uns louvores que eu ouço e falo: meu Deus, não tem conteúdo, não tem unção. Mas aí a gente começa a cantar. Ele vai na frente, quebrando a corrente. E eu não lembro mais o resto do louvor. Como é que é? Me ajuda aí, irmão. Ele vai na frente, tirando os espinhos, quebrando as correntes. É isso aí, irmão, é isso aí. Ele vai fazendo tudo, irmão, na frente. Porque sabe quem é o teu general? Jesus Cristo de Nazaré. Pode aplaudir, irmão. Você não está me aplaudindo, não, é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, alabação e candarás. Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto que eu anotei aqui, irmãos: não importa o modo com que Jesus vai fazer um milagre na sua vida, o importante é que Ele vai fazer. Terceira coisa, e nós vamos já começar a encerrar. Eu falei começar. Quando eu vou encerrar, eu não sei. A terceira coisa é: se eu quero o milagre, eu preciso ouvir a voz de comando do meu mestre. O que significa, pastor? Nós precisamos aprender, irmãos, a ouvir. E se você não aprendeu a ouvir, irmãos, peça sabedoria a Deus, para você aprender a ouvir, para você ter percepção, para você entender o que o Senhor está te falando. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de comando do nosso mestre. Vai e lava-se no tanque de Siloé. Jesus mandou? Mandou, então eu vou. Jesus mandou ir? Então eu vou. Jesus mandou ficar? Então eu fico. Jesus mandou parar? Eu paro. Mas nós precisamos ouvir, irmãos, a voz de Deus. Nós estamos vivendo
uma desconstrução de entendimento na mente do ser humano, porque as pessoas não têm mais, irmãos, percepção em ouvir a voz de Deus. Não é porque sou eu não, viu, irmão? É qualquer um, irmão. Você pode ouvir a voz de Deus através da ministração aqui, sim, da pregação, isso é uma instrução para você. Mas você pode ouvir a voz de Deus na tua casa. Você pode ouvir a voz de Deus quando você estiver dormindo. Deus te mostra em sonhos. Você pode ouvir a voz de Deus quando Deus pode te dar uma visão. Deus pode falar grandemente no teu coração e isso ser testificado, né? A testificação da ministração de hoje foram os louvores, porque assim, irmãos, eu sempre falo, né? A gente sempre lembra disso, a gente que está pregando, eu sempre quero trazer algo, irmãos, aliás, devo trazer algo, que seja algo direcionado pelo Senhor, o pãozinho que foi feito hoje, sabe? O pãozinho que foi feito hoje, ou de outro dia, não importa, né? Mas que venha do Senhor. E em casa, preparando a mensagem, já tinha preparado outra coisa para ministrar, outro teor, e aí de repente falando, não é isso, Senhor, não é. Aí o Senhor vem e clarifica, clareia a mensagem que vai ser pregada nessa noite, e essa é a mensagem de Deus para as nossas vidas. Se o Senhor mandou pregar sobre isso, irmão, sobre milagre, é claro que nós pregamos muitas vezes sobre milagre aqui, nós falamos sobre milagre e nós entendemos que servimos a um Deus de milagre, a um Deus que opera, mas hoje o Senhor mandou falar para você de novo, meu irmão, de novo e de novo, ouça a minha voz de comando, porque eu vou te instruir para você receber aquilo que você precisa, irmãos. O grande problema, sabe qual é? É que os nossos ouvidos estão, irmãos, atarefados, abarrotados de coisas que muitas vezes, mesmo que não seja pecado, mas são coisas que não edificam, irmãos, coisas que não nos traz nenhum valor, e às vezes a gente deixa um pouquinho, sobrecarrega os nossos ouvidos com outras coisas, e muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus. Essa noite o Senhor me deu um sonho, irmãos, Ele me mostrou algo, e eu falei, Senhor, eu não entendi. Eu não entendi, irmãos. É algo que tem muito significado para mim, mas eu não entendi. Eu falei, Senhor, eu não entendi essa dinâmica. Mas aí o que é que eu vou fazer, irmão? Eu vou orar e falar, Senhor, me mostra. Eu preciso entender aquilo que o Senhor me falou em sonho. Mas o Senhor está sempre falando comigo e com você, constantemente, irmãos. O problema é que as pessoas estão desaprendendo a ouvir o Senhor. Os seus ouvidos têm que estar aguçados, irmão. Sabe por quê? Porque um dia, quando vai ser eu não sei, mas um dia as trombetas irão soar, e aqueles que ouvirem o som da trombeta subirão. Aqueles que não ouvirem, vai ficar para trás. Você vai querer ficar para trás? Então, irmão, pegue o cotonete espiritual quando chegar na tua casa. Pastor, como que é o cotonete espiritual? É só você, a Bíblia é o teu cotonete, ó. Senhor, me ajuda, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso, irmão, Deus fala, irmão. Deus fala só com o pastor? Claro que não, irmão. Deus fala com você, no teu secreto, no teu íntimo. Quantos já tomaram uma decisão precipitada, e aí você sabia que não era de Deus, irmãos? Deus falou com você, Deus testificou no teu coração, você não sentia paz, Deus falou com você, mas mesmo assim você fez e quebrou a cara lá na frente. Levanta a mão. Posso levantar os pés também? Porque eu também já fiz escolhas erradas, irmãos. A gente faz. Nós fazemos escolhas erradas, porque muitas vezes nós negligenciamos aquilo que o Senhor tem falado conosco. Então, irmãos, aprenda a ouvir a voz de Deus. Então, nesse texto, o tempo não nos permite mais, o texto fala, né, sobre esse cego. Então nós aprendemos aqui que não importa quem pecou, se foi ele ou os pais,
ou se não pecou. Independente do que você esteja colhendo, entenda uma coisa: o Senhor pode te abençoar, e Ele vai te abençoar. Se foi você, se arrependa. Se não foi, só continue servindo a Deus. Segunda coisa, o modo com que Jesus opera o milagre não importa, importa o que Ele vai fazer na tua vida. E terceira coisa, nós precisamos aprender a ouvir, irmão. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, irmãos. Isso não é discurso religioso, não, irmão. Nós necessitamos ouvir a voz do nosso mestre. Irmãos, como é bom a gente ouvir a voz de Deus e tomar decisões baseadas naquilo que o Senhor tem para nós. Eu lembro que um dia, um determinado período da minha vida, quando eu casei com essa mulher linda e maravilhosa, que está aqui na frente olhando para mim assim, ó, ai meu Deus, que esposo lindo que eu tenho. Ela está aqui assim na frente. Quando a gente casou na prova, sabe, irmão? Os dois estavam desempregados. Mas aí eu lembro, assim, Deus foi provendo de forma assim extraordinária. Mas aí os dois desempregados, na verdade ela estava trabalhando, uns 2 meses antes da gente casar, ela foi mandada embora. Eu falei, agora danou, eu estava querendo ser sustentado pela esposa, ó, não vou mais poder. Brincadeira, irmãos. E aí ela foi mandada embora. Eu falei, Senhor, e agora? Os dois desempregados, como que a gente faz? Já marcamos um casamento, vamos casar. A gente casou, irmãos. E aí eu lembro que eu recebi uma proposta de emprego que não era algo que me agradava, eu não queria ir, né? E aí eu falei, Senhor, mas agora eu tenho que sustentar essa mulher bonita, como que eu vou manter, deixar ela tão bonita que nem ela é, né? Tem que comprar produtos de beleza, né? Tem que sustentar, né Robertinho? Então, aí eu falei, e agora, Senhor, o que eu faço? Aí eu lembro que ela estava dormindo. Irmãos, orar de madrugada é gostoso, viu, irmão? Orar de madrugada é bom. Só não é bom para o teu corpo, porque às vezes você quer dormir, mas a gente precisa orar. E aí eu estava orando ao Senhor, orando, e eu falei, Senhor, o que eu faço? Eu não quero ir, Senhor. O Senhor vai abrir outra porta para mim? Se eu não for? E aí eu vou pegar a Bíblia, Senhor, para ler. Aí eu cheguei lá em Isaías, acho que é o 40, agora eu não recordo o texto. Mas eu lembro que aí a mensagem, a palavra de ordem era, vai, estabelece as suas estacas, as suas tendas, porque lá eu vou te abençoar. Eu falei, eita Deus, vou ter que ir. Fui. Passei o tempo necessário, Deus me honrou, Deus foi abençoando. Saí de lá em pouco tempo, Deus foi abrindo outra porta, e foi abrindo outra porta, e onde eu não estava feliz, Deus aí abrindo outra porta, e Deus foi abrindo outra porta, e foi abrindo outra porta, e aí por último Deus está abrindo outra porta para mim, irmão. Mas eu ouvi a voz de Deus. Mas quando você faz, irmãos, e você obedece o que Deus te manda você fazer, não tem como dar errado. Eu lembro que eu estava trabalhando, e por que eu não queria ir, irmãos? Por quê? Porque a gente sempre foi ativo na igreja, a gente trabalhava na parte da música, no louvor. Eu me converti, né, no louvor. E o que acontece? O serviço era das 2 às 10. Eu falei, Senhor, como que eu vou para a igreja? Eu falei, por outro lado, eu também preciso me alimentar, preciso comer, né? E aí eu falei para o pastor Dorigon na época, pastor, vou ter que trabalhar. Ele falou, Adriano, tem que ir, não tem problema, a gente se vira aqui, né? E aí eu fui trabalhar, irmãos. Eu fiquei 3 meses nesse trabalho, irmãos, chorando, gemendo. Senhor, começava o culto, eu falei, Senhor, o povo está lá, o irmão está lá no culto, e eu estou aqui, Senhor, trabalhando. Mas eu tenho que trabalhar, porque digno é o obreiro do seu salário, né? Ou seja, o trabalho é honroso, precisa trabalhar. E eu falei, Senhor, eu não quero ficar aqui não, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Aí um belo dia, irmãos, o Senhor falou, o Senhor mostrou em sonhos. O pastor Dorigon chegou para mim e falou assim, ó, você não vai ficar muito tempo aqui não. O pastor Dorigon apareceu para mim em sonhos. Isso se chama teofania. O que é teofania? Deus usa a representação de um homem de Deus ou uma mulher para falar com você. E o interessante é que eu falava para ele assim no sonho, pastor, como é que você sabe? Ele falou assim, eu sei, porque eu mando em tudo. E eu tive tanta convicção que era Deus falando comigo naquele dia, irmão, que eu dei o testemunho na igreja,
e breve o Senhor já me tirou de lá e me abençoou. E assim, irmão, foi, sabe, Deus sempre abençoando, abençoando. Irmãos, vale a pena ouvir a voz de Deus. Vale a pena, irmãos. E às vezes, o Senhor está te direcionando e coisas vão acontecer no meio do trajeto que vai te fazer pensar, poxa, mas olha, foi Deus que mandou, olha a situação que está acontecendo comigo. Irmão, não importa, continue. Porque o deserto não é eterno, é passageiro. Você vai entrar na terra prometida. Você vai alcançar aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Aquele moço ouviu a voz de comando, aqui nós vamos encerrar, ele ouve a voz de comando, ele vai. Como ele foi, eu não sei. Eu sei que para chegar no tanque era complicado, era difícil. Se alguém ajudou, também não sei. Acredito que alguém ajudou. Ele vai, ele chega no tanque. Quando ele pega a água do tanque de Siloé e se lava, ele vê. Meu irmão, quero dizer para você, você pode até ter dificuldade para continuar seguindo, e você está seguindo na voz de comando do teu mestre, do teu Cristo, do Senhor Jesus. Acontece algo do lado direito, do lado esquerdo, situação difícil na frente, você vai ultrapassar, você vai continuar. Meu Deus do céu, Deus mandou, se Deus mandou, continue. Você vai chegar lá na frente, você vai atravessar o mar vermelho, você vai alcançar a terra prometida. Deus vai te abençoar, porque eu creio em um Deus que opera milagres, um Deus que opera milagres, um Deus que reverte situações. Oh, glória a Deus, aleluia. Rebaixou candarás, aleluia, 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 aleluia. Como Deus vai fazer, como Deus vai fazer, eu não sei. Como Deus vai fazer, não importa. Como vai acontecer, eu não sei. Mas Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, meu irmão, minha irmã. Santo, 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 santo. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você não serve um Cristo que morreu e que continuou lá no sepulcro. Não, irmãos, Ele ressuscitou. E é por isso que o diabo, ele investe pesado, para que as pessoas não entrem em contato com esse evangelho, irmãos, para que as pessoas não entendam o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a transformação do ser humano. O evangelho é poder de Deus para mudar o curso da existência de um homem, de uma mulher. O evangelho é o poder de Deus para curar. O evangelho é o poder de Deus para transformar. O evangelho é o poder de Deus para nos voltar, nos trazer de volta a nossa essência. A nossa essência é uma essência eterna, meu irmão. Nós fomos feitos para viver eternamente, mas o pecado nos tirou isso provisoriamente. Mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e nos deu o direito de agora morar no céu, de modo que hoje você está aqui, mas aí de repente quando Jesus voltar, você já vai estar lá na glória, e aí você vai pensar assim: Senhor, obrigado, Senhor, como valeu a pena te servir, independente das lutas, das provações, valeu a pena te servir, Senhor. Nós vamos chegar lá naquele grande dia, mas enquanto a gente não chegar lá naquele grande dia, irmão, eu quero profetizar, irmãos, portas abertas da tua vida. Eu quero profetizar cura na tua vida. Eu quero profetizar salvação na tua família. Eu quero profetizar bênçãos, sejam elas financeiras, espirituais, materiais, bênçãos sentimentais. Eu quero profetizar na tua vida, meu irmão. Talvez você já se desesperou, talvez você já pensou: o que é que eu vou fazer? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que algo vai acontecer na tua vida para tirar do ponto A e te levar para o ponto B e levar para o ponto C, e você vai ser abençoado, abençoado em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer, Pai. Eu creio que o Senhor é Deus. Feche os seus olhos um pouquinho. Aleluia, Senhor. Paizinho amado,
Deus, nós somos finitos, nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos insignificantes em nós mesmos, Paizinho. Mas com a Tua presença, Senhor amado, nós não somos mais finitos, nós somos eternos. Com a Tua presença, nós não somos insignificantes, nós somos as pessoas, as criaturas, os seres mais importantes desse planeta. Paizinho, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a Tua igreja, Senhor, possa despertar e acordar. Pai, a igreja tem entrado num sono espiritual terrível, Senhor, onde as pessoas não estão mais ouvindo a Tua voz, as pessoas não têm mais desejo de Te buscar, e se nós não Te buscarmos, se nós não fizermos o mínimo, Senhor amado, que nos cabe, para a gente alcançar aquilo que nós queremos, como que nós podemos ser abençoados, ó Deus Pai? Por isso a mensagem foi pregada nessa noite. A parte que nos cabe é levantar da nossa cama, levantar da cadeira, levantar do nosso lugar de conforto, do nosso comodismo, Senhor, e buscar a Tua presença, porque a Tua presença, Pai amado, renova, a Tua presença transforma, a Tua presença restaura, a Tua presença, Senhor amado, nas nossas vidas, nos faz entender que o momento que nós estamos passando é passageiro, Senhor, e nós vamos, ó Deus querido, chegar lá na frente e cantar o hino da vitória. Nós vamos cantar o hino da vitória, mas agora, Pai, nós podemos estar chorando, agora podemos estar gemendo, mas esse estado, Senhor amado, é provisório, porque o povo andou, Pai, no deserto, mas eles entraram no lugar aonde o Senhor prometeu. Hebreus 10, 23 diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel foi aquele que prometeu. Meu irmão, Jesus prometeu assim, ó: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar na tua vida paz, Deus vai acrescentar prosperidade, Deus vai acrescentar cura, Deus vai acrescentar milagres na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas nós precisamos buscar, busque ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, meu Deus, desperta, Pai, a Tua igreja, que essa palavra sirva, Pai, para a gente despertar, Paizinho. Senhor, eu tenho sonhos, eu tenho objetivos e projetos, todos que estão aqui têm também, Senhor. Nós precisamos, ó Deus querido, ser alcançados pela Tua graça a cada dia, nós precisamos de entendimento a cada dia, nós precisamos do Senhor a cada dia, porque sem o Senhor nós não vamos conseguir, Pai, nós vamos sucumbir ao fracasso, nós vamos afogar. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Senhor. Deus, cura, Senhor. Pai, nós não estamos pedindo aquilo que o Senhor não pode fazer, o Senhor pode tudo. Senhor, cura, Pai, faz milagres, cura o câncer, Senhor, cura a depressão, cura, Senhor, o HIV, cura, Pai amado, toda espécie de doenças que para a medicina, Senhor amado, não tem jeito. Pai, cura, Senhor, em nome de Jesus, põe as Tuas mãos, Senhor, entra com provisão, ó Deus amado, em situações adversas, onde nós olhamos para a situação e olhamos para o problema está grande, nós focamos nele porque ele está grande, mas às vezes nós esquecemos de olhar para o Senhor, que é infinitamente maior do que o nosso problema. Pai, em nome de Jesus, eu sei que a dor, ó Deus, nos faz desfocar do Senhor. A dor, ó Pai amado, às vezes rouba, Pai amado, a essência que nós temos na nossa mente da Tua presença. Mas, Pai, a minha oração nessa noite é: não deixe, Paizinho, que o sofrimento venha ofuscar, não deixe que o sofrimento venha ofuscar, ó Deus, a presença do Senhor no coração e na mente desse homem, dessa mulher e desse jovem. Pai, em nome de Jesus, fortalece agora, Pai, fortalece agora, Senhor, fortalece, Paizinho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fortalece a Tua igreja, Senhor, fortalece o Teu povo, Pai, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, Senhor, glória a Deus, louvado seja o Teu nome, Pai, bendito seja o Senhor, amém, irmãos, pode aplaudir ao Senhor, isso, glória a Deus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca, meu irmão, dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus, meu irmão, não fique com os seus lábios fechados, agradeça ao Senhor, porque você tem esse privilégio de poder estar num lugar de culto. Glória a Deus, aleluia, Senhor, obrigado, Pai,
Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Paizinho. Glória a Deus. Amém, irmãos?